me ilumine. Amém. Ao longo do ano litúrgico, a Igreja, ela coloca diante da nossa vida aqueles a quem nós chamamos de santos. Quem são os santos? Os santos são homens pecadores, cheios de limites, mas que descobriram a verdade. Nesta vida, nada tem valor a não ser se estivermos apoiados em nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós celebramos os santos, porque nós reconhecemos quem eles são. Eles não são diferentes de nós. Eles viveram o que nós vivemos, eles passaram por esta terra. Às vezes nós temos a tentação de achar que o santo é bem diferente. Não, não é. A diferença é que estes homens trilharam um caminho e eles nos lembram que existe este caminho e que se eles passaram, se eles viveram, eu também posso viver. Eles nos ensinam que o pecado não precisa ser a última palavra na nossa história. Os santos, eles descobriram que não basta lutar apenas contra os próprios defeitos, mas mais do que isso, lutar e unir-se a Cristo, porque é nele que nós encontramos a força para vencer aquilo que sozinhos jamais nós venceríamos. Os santos nos ensinam a passar por este caminho. Estes são santos. Eles passaram por este caminho, tiveram os mesmos pecados, as mesmas dificuldades, viveram nesta terra. E eles nos ensinam, é possível passar, é possível ser santo, mais que isso, é possível chegar ao céu, é possível vencer em nosso Senhor. Dentre os santos, existe uma hierarquia. Dentre os santos, nós temos a Santíssima Virgem Maria, que recebe uma veneração muito maior do que todos os santos, que tem mais graça no céu do que todos os anjos e santos juntos. Temos São José, temos São João Batista, a quem nosso Senhor diz que é o maior nascido de mulher, o maior homem nascido de mulher, João Batista. Depois destes, acredito que nenhum santo no céu recebe tanta honra quanto Pedro e Paulo, tamanha importância destes dois. São duas grandes colunas da igreja. Toda a igreja foi irrigada pelo sangue destes dois gigantes na fé. Não é nenhum exagero perguntar-se o que seria da igreja se não fosse Pedro? O que seria da evangelização se não fosse Paulo? E hoje eu quero pegar aqui, seguindo a vida destes dois santos, de São Pedro e de São Paulo, não só com o texto do Evangelho, mas com toda a vida deles. Queria pegar aqui 3 coisas importantes para nos fazer seguir este caminho. São 3 ensinamentos que São Paulo e São Pedro nos dão para trilhar um caminho para chegar à união com Deus, porque esta é a nossa meta, é a meta daquele que quer ser santo, aquele que quer chegar ao céu, unir-se a Deus. Então são 3 coisas, 3 palavrinhas. Primeiro, o desejo, depois a fidelidade e depois o martírio. Primeiro, o desejo. Entendamos uma coisa, tudo começa pelo desejo. Olhando para a vida de Pedro, depois que Pedro encontra Jesus, ele nunca mais foi o mesmo. Ele é sempre o primeiro a falar, o primeiro a responder, o primeiro a correr ao encontro do Senhor. É Pedro. É Pedro. Pedro é aquele que tem aquela espontaneidade de quem ama, de quem está apaixonado, de quem deseja. Uma espontaneidade e uma liberdade de quem ama. O Evangelho de hoje, ele proclama, após a pergunta de nosso Senhor, quem dizem os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro rompe o silêncio e diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É como quem dissesse, eu sei quem tu és. Você não é qualquer um, é o Senhor, o Filho do Deus vivo. Tem um artigo aqui, sabemos que naquela época, o Messias, a palavra Messias significa ungido. Então, o ungido
os sacerdotes eles eram ungidos, os reis eles eram ungidos, e São Pedro ele está declarando, não, nós não temos um ungido qualquer, nós não temos um sacerdote e um rei, não, nós temos o ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo, é alguém, de fato, alguém real, uma pessoa, e não é qualquer um. E São Pedro declara isso, com seu desejo de querer encontrá-lo mais, de querer segui-lo mais. Em outra ocasião, São Pedro, quando estava no Monte Tabor, e Jesus ele mostra um pouco da sua glória, São Pedro, ele diz a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Como quem dissesse, eu não quero mais sair da tua presença, eu não quero sair daqui, vamos ficar aqui. Em outra ocasião, quando muitos abandonam Jesus por causa do discurso da Eucaristia, Pedro responde, Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, fora de ti não existe outro lugar para onde eu possa ir. Pedro tem um desejo muito grande pelo Senhor, um desejo ressaltado até pelas grosserias e ignorâncias de Pedro. Uma outra vez, quando Jesus na última ceia diz que vai morrer, e Pedro diz, não, eu não deixarei, que Deus te livre disso, eu lutarei, eu estarei ao teu lado. E o que ele faz? Ele nega, mas ele foi muito carregado pelo seu desejo. Por causa do desejo, o que Pedro faz? Ele corta a orelha do soldado que queria pegá-lo, por conta do desejo de ficar com Cristo. Ou seja, Pedro ele era desejoso, porque tudo começa com o desejo. Temos uma cena muito bonita depois da ressurreição, onde os discípulos estão pescando, João reconhece Jesus Cristo ressuscitado na margem, eles estão no meio do mar. Pedro, após a constatação de João que era Jesus, o que Pedro faz? Ele arranca suas vestes, ele não espera o barco chegar na margem e se lança ao mar, porque ele não quer esperar, ele não suporta esperar mais, nem que seja alguns minutos, porque ele quer encontrar o Senhor, ele tem desejo. No fim da vida, já velho, São Pedro escreve na segunda carta, sua segunda carta, ele escreve, como crianças recém-nascidas, desejai ardentemente o puro leite espiritual, porque Pedro ele compreende que toda vida espiritual começa pelo desejo. O mesmo acontece com São Paulo. Paulo teve uma conversão, está indo para Damasco, o Senhor vem ao seu encontro e tudo muda. É ele quem diz uma das belas frases de amor: para mim viver é Cristo, morrer para mim é lucro. Que coisa mais bonita! Existe coisa mais bela do que dizer isso? Para mim viver é Cristo, minha vida é Cristo. Depois, quando ele estava preso, São Paulo preso, ele diz coisas magníficas. Ele diz, eu tenho desejo de partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor coisa. E no mesmo instante ele diz, eu considero como lixo todas as coisas diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu prefiro conhecer a Cristo do que todas as coisas não são nada, são lixo. Ele diz isso nas Sagradas Escrituras. Depois ele ainda diz, né? Já não mais sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Percebam, Pedro e Paulo, eles já não organizam mais a vida em torno de si. Tudo gira em torno de Cristo. E aqui está a primeira grande lição desta solenidade. O primeiro passo da vida espiritual não é o esforço, mas o desejo, porque nós sempre caminhamos em direção daquilo que nós mais desejamos. E o problema é que o pecado, ele desordena os nossos desejos. O pecado nos faz desejar mais o conforto do que a cruz, mais o prazer do que a santidade. O pecado nos faz desejar o reconhecimento dos homens, mais esta terra do que as coisas eternas. E quando os desejos estão desordenados, toda a vida fica desordenada.
É por isso que às vezes lutamos tanto contra um pecado e nós continuamos caindo, porque estamos com desejos desordenados. Tentamos vencer apenas com a nossa força de vontade, e pela força de vontade nós não conseguimos, porque enquanto o coração desejar mais o pecado do que a Deus, nós vamos continuar cometendo os mesmos atos falhos. A graça de Deus faz exatamente o contrário, ela muda aquilo que o nosso coração ama. A graça de Deus faz nos apontar diretamente para Cristo. E quando nós começamos a desejar a Deus acima de todas as coisas, o pecado vai perdendo encanto. Aquilo que antes parecia indispensável começa a parecer pequeno. Não porque nós somos mais fortes, mas é porque encontramos algo infinitamente maior. É por isso que Santo Agostinho dizia que o nosso coração permanece inquieto enquanto ele não repousa em Deus. Porque antes de pedir a força para vencer os pecados, nós talvez devêssemos pedir aquilo que Pedro e Paulo receberam: Senhor, aumenta em mim o desejo de Ti. É daqui que vem a graça. Eu preciso desejar a Deus para vencer. O desejo, ele me faz colocar uma meta. O desejo me faz colocar algo como refúgio seguro. É para lá que eu vou. É aquilo que eu desejo. Então eu vou lutar e vou empenhar todos os meios para alcançar o objeto do meu desejo. Enquanto eu não mudo o objeto do meu desejo, as coisas não andam, a minha vida espiritual não anda. Um coração que volta a desejar a Deus, ele começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Então o primeiro passo que nós precisamos dar com São Pedro e São Paulo, o desejo. Voltar a desejar a Deus. Nos perguntar o que falta ainda para que eu deseje mais e mais a Deus. O segundo passo da nossa vida espiritual, e aquilo que os santos de hoje nos ensinam, é a fidelidade. O desejo, ele precisa se tornar fidelidade. Vejam, Pedro negou Jesus, Paulo perseguiu a igreja. Humanamente, nenhum destes dois parecia ser destinado à santidade. O que você vai esperar de um homem que mata cristãos? O que você vai esperar de um homem que negou a Cristo? E talvez o pecado de Pedro, o maior pecado que pode ser tido. O pecado de negar. Ele negou: eu não quero. Mas nenhum deles desistiu. Depois da ressurreição, Jesus ele não pergunta para Pedro por que ele caiu. Jesus não chega para Pedro: e aí, Pedro, por que é que você não esteve comigo ao meu lado? O que aconteceu? Te ensinei tanta coisa. Cristo não vem cobrar. Cristo faz apenas uma pergunta: Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Não porque Pedro não precisasse se arrepender, mas é porque Deus, ele não procura homens que nunca caíram. Ele procura homens que voltam e que sabem recomeçar. Pedro voltou, Paulo voltou e permaneceram firmes até o fim. Existe inclusive uma cena belíssima no final de Atos dos Apóstolos, durante a perseguição. Pedro ele foge de Roma, a perseguição de Nero. Nero começa a perseguir os discípulos, os cristãos. No caminho da fuga de Pedro, Pedro encontra Jesus carregando a cruz, voltando para Roma. Pedro se espanta e pergunta ao Senhor: Domini, quo vadis? O que significa? Senhor, para onde vais? E Cristo responde: eu vou para Roma para ser crucificado novamente. Porque Pedro, você está fugindo. Ou seja, veja que ato bonito. Veja o que acontece. Jesus ele continua a insistir, e Pedro, após tantos milagres, tantas aparições, Pedro, após tocar tantas graças, Pedro continua a negar até o fim. E Jesus ele continua a insistir até o fim, para nos mostrar que o pecado não é a última palavra da nossa vida, e para nos mostrar
que nós vamos caminhar pecando, lutando contra os nossos pecados até o fim. Às vezes nós temos a impressão de que a igreja é composta de pessoas perfeitinhas. Não é. Nós não somos perfeitos. E ninguém aqui deve achar que pisou na igreja, estamos em perfeição. Não, nós não estamos. Porque se nós dermos um passo errado, voltaremos para a miséria. Nós só estamos aqui porque somos necessitados de Cristo. O que nos faz continuar é a necessidade. Nós somos homens, pecadores, limitados. Se você não sabia, todos nós somos pecadores. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém. Aqui tem pecadores de tudo quanto é tipo, de espécie, de natureza. Aqui temos de tudo. E que bom, porque se estamos aqui é porque buscamos o Senhor. Nós somos como que doentes, procurando um médico, procurando remédio. E só Ele é a nossa cura. Nós não seremos perfeitos sozinhos. A perfeição, ela só vem através de Cristo. Quanto mais nós nos unimos a Cristo, mais sim seremos perfeitos. Perfeccionismo aqui não entra, não cabe, porque o perfeccionismo é apenas o nosso esforço. Ninguém aqui cai na perfeição do perfeccionismo, não existe. A começar do Padre, eu e você somos muito pecadores, somos muito ruins, e por isso nós estamos aqui. Esta é a grande verdade. Por que o Padre está aqui na igreja? Porque ele sabe que se eu não estivesse aqui, eu estaria muito distante dele. Se você está aqui hoje, não é porque você é bom, é porque Deus precisa de você, e você precisa muito mais dele. E por isso que ele luta, e por isso que ele aparece para você. Volte enquanto há tempo, não fuja, seja fiel. A fidelidade não consiste em nunca cair, consiste em nunca deixar de voltar. O pecado não foi capaz de impedir Pedro de tornar-se santo, assim como o teu pecado não pode te impedir de te tornar santo. O pecado não pode ser maior que a graça de Deus. São Paulo nos ensina: aonde abundou o pecado, superabunda a graça. O que te importa se o outro peca ou não peca? Deixe o outro de lado, siga o seu caminho, queira unir-se a Deus. Às vezes nós perdemos muito tempo com os pecados alheios e nos esquecemos que o que importa é nós mesmos voltarmos ao Senhor. O que te importa se fulano é pecador, se o padre é pecador, se ele é pecador? O que te importa? O que te importa é que eu quero seguir o Senhor. É isto que me importa. É que eu quero, é que eu vou, é que eu desejo, é que eu sigo a Eucaristia, é que eu estou debaixo, apoiado pelo manto de Maria. O que importa é eu, sou eu com Cristo, é a minha vida com Cristo. O pecado não impediu Paulo, por tantas vezes, tantas brigas. Paulo, várias vezes ele cita: se eu tenho algo para me gloriar, eu me glorio dos meus pecados. É a única coisa que eu preciso me gloriar. Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia do barro que ele tinha sido feito. Uma vez Paulo briga com Deus pedindo: Senhor, tira de mim o espinho da carne, existe um espinho que me atormenta. E o Senhor: Paulo, calma Paulo, fica tranquilo Paulo, a ti a minha graça te basta, deixa que eu faço Paulo. Entenda que a tua força está em ser fraco. O que significa ser fraco? Ser fraco significa: eu sou dependente de Deus. Quem não depende não consegue dar um passo. Eu estou aqui porque eu dependo, porque eu sou fraco. Ninguém aqui é forte. São Paulo ele diz, né? A nossa força está na nossa fraqueza. Isso é ser fraco, depender de Deus. Eu sou fraco. Se eu não vigiar, posso cair, posso cometer os piores pecados. Sem Deus, posso cometer os mais terríveis pecados. Somos todos assim. Todos podemos cair. São Paulo que nos ensina a confiar na graça. O que fez destes grandes santos
Foi a fidelidade de Deus. Fidelidade à graça de Deus. Às vezes nós achamos que a constância é um caminho reto que nós trilhamos. Não, a constância não é um caminho reto. A constância é um caminho de baixas e altas. É um caminho de quedas, de tropeços. É um caminho também de altura, aonde nós vamos e caímos e levantamos, caímos e levantamos, caímos e levantamos. Isso é santidade. É para quem sabe recomeçar. O desejo leva à fidelidade. Só sou fiel porque eu desejo, eu tenho um amor. É assim também, né? Como é que eu sou fiel ao meu casamento? Como é que eu sou fiel àquilo que eu abraço? Ora, eu só sou fiel porque eu tomei uma decisão de amor. É assim que eu sou fiel. O desejo leva à fidelidade. E a fidelidade nos leva aonde? Ao martírio. O que é martírio? A palavra martírio ela tem a ver com testemunho. Ser testemunho. Você deseja, você é fiel, logo você vai ser testemunho para aqueles que estão ao seu lado. Não porque você é bom, mas porque você foi fiel. A fidelidade vai te levar a ser testemunha. É simples. Quer ser uma testemunha dentro da sua casa? Você não precisa falar muito. Seja fiel. Quer ser uma testemunha para os teus filhos? Você não precisa falar muito. Seja fiel àquilo que Deus te propõe. Quer ser testemunha na sua escola, no seu trabalho? Seja fiel. Deseja Deus e seja fiel ao desejo que Deus te inspira. Você vai ser testemunho. E todos vão querer seguir, não a você, mas o Cristo. Ninguém queria seguir Paulo, mas queria seguir o Cristo que Paulo demonstrava. Ninguém queria seguir Pedro, mas queriam seguir o Cristo que Pedro levava. Eram esses. Ninguém queria os santos, queriam o Cristo que os santos apontavam. A santidade, a fidelidade leva sempre ao martírio. Veja, o martírio de Pedro. Pedro ele foi crucificado, ele morreu crucificado. No dia do seu martírio ele pediu para que não fosse crucificado como Cristo. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado como seu mestre. Então a imagem de Pedro é da crucificação dele de cabeça para baixo. Paulo, ele pede para que a própria vida seja lhe tirada pela espada em Roma. Porque eles não lutam contra o seu próprio martírio, eles não lutam contra a sua própria morte por Cristo, porque eles não vão morrer por uma ideia, eles não vão morrer por um ideal, uma filosofia bonita, eles morrem por uma pessoa, por Cristo. E eles descobriram que Cristo vale mais do que a própria vida. Ninguém entrega uma vida por uma ideia. Entregar uma vida por uma ideia é uma tolice. Entregar a vida por uma ideologia é uma tolice. Ninguém entrega a vida por um costume, por uma cultura. Só entrega a vida quem encontrou um tesouro infinitamente maior do que tudo. Como Jesus Cristo nos ensina na parábola, o reino dos céus é igual àquele comprador de pérolas que encontrou a pérola mais preciosa, vendeu tudo para ficar com aquela pérola. Ou então como alguém que, buscando um tesouro, achou o tesouro, comprou o terreno, deu tudo para ficar com o tesouro. Porque encontrou um tesouro infinitamente maior do que tudo. Talvez Deus não nos peça para morrer por Ele de forma a dar o sangue, mas certamente a todos nós Ele pede o testemunho diário, Ele pede o martírio diário, morrer para o pecado, morrer para o orgulho, morrer para a vaidade, morrer para tudo aquilo que nos afasta de Deus, para que Cristo viva em nós, para que Cristo possa viver em nós. Queridos, não desistam da santidade, assim como os santos não desistiram, assim como São Pedro e São Paulo não desistiram e nos mostram que é possível chegar ao céu.
Basta unir-se ao Senhor. Pedro negou, Paulo perseguiu, matou, mas os dois desejaram profundamente a Cristo, foram fiéis até o fim e por isso foram transformados e por isso deram a vida por Cristo. Peçamos hoje a esses dois gigantes uma única graça, que Deus reacenda em nós o desejo dele. Porque quem deseja verdadeiramente Deus, aprende a ser fiel. E quem permanece fiel até o fim, poderá repetir as mesmas palavras de São Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E hoje eu vejo a Cristo. Hoje eu posso me sentar com Cristo. Que São Pedro e São Paulo intercedam por nós. Amém. Vamos